Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Liliane Hanna. Hoje iremos falar sobre globalização. Mas o que é globalização? Podemos dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Trata-se de transformações na ordem política e econômica mundial, visíveis desde o final do século XX. É um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, social, cultural e política, e que, consequentemente, tornou o mundo interligado. Esse processo é a forma como os mercados de diferentes países interagem e aproximam as pessoas e mercadorias. Nessa imagem, temos aqui a hegemonia norte-americana. Na verdade, é um imperialismo americano, mas que ganhou uma nova roupagem, uma nova nomenclatura e é também chamado de globalização. 3 alvos da globalização: a economia, universalização do capital da informação, política, regimentação do comércio e garantia ao capitalista, e social, expansão cultural, predomínio da globalização econômica. Características da globalização: fundamenta-se no capital e na tecnologia, estimula o consumo, estados organizados em blocos regionais, como a União Europeia, NAFTA, Mercosul, Comunidade dos Estados Independentes, entre outros. Internacionalização e ampliação dos fluxos de capitais, a política do neoliberalismo, que consiste nas privatizações, do arroxo salarial, diminuição dos direitos trabalhistas e o Estado mínimo, que atua minimamente na economia. Transnacionais, que promovem uma nova divisão internacional do trabalho, a DIT. Podemos citar o exemplo de marcas mundialmente conhecidas que têm o seu processo produtivo em vários países, como por exemplo a Nike, que é uma marca norte-americana, mas que seu processo produtivo está espalhado pelo mundo. Efeitos da globalização. Nessa imagem, podemos visualizar o quanto a globalização é um processo desigual e excludente. Temos 2 crianças, uma de um país provavelmente norte-americano e outra de um país africano. Você percebe aí a oferta, de alimento no país da criança norte-americana e a falta de alimento no país africano. Fases da globalização. Primeira fase, do século XV, é o capitalismo comercial e grandes navegações até o século XVIII. Muitos estudiosos falam que este, na verdade, é o embrião do capitalismo. Nessa primeira fase, que é o capitalismo comercial, essa fase foi o que a burguesia mercante começa a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. É a colonização por exploração. Colonialismo baseado nas relações mercantilistas, que é a balança comercial favorável, o protecionismo e o metalismo. Além disso, o monopólio. Aquilo que se fazia entre metrópole e colônia, onde a colônia fornecia recursos naturais e especiarias e a metrópole fornecia produtos manufaturados. A segunda fase do capitalismo, conhecido como capitalismo industrial, são as revoluções, a primeira e a segunda revolução industrial. Ela modifica o sistema de produção, máquinas fazem o trabalho, o dono da fábrica consegue aumentar o lucro, ele consegue produzir em uma maior escala. Trabalhadores assalariados das fábricas consomem os produtos industrializados. O lucro
fica com o empresário que paga o salário da mão de obra do operário. O imperialismo ou o neocolonialismo. Você vê novamente a divisão internacional do trabalho. Agora, na indústria, o trabalhador agora se especializa. Além disso, o trabalhador se torna uma mercadoria. Ainda falando dessa fase, que é o capitalismo industrial, vai aumentar a capacidade produtiva e aumenta a demanda mundial também por produtos. Novas fontes de energia, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, vão ser descobertas ou apropriadas. Aperfeiçoamento do aço, você tem um desenvolvimento da metalurgia e da siderurgia, novos materiais vão aparecer, a indústria química, eletricidade melhora a qualidade de vida e a qualidade da indústria, motor a combustão interna e adoção de combustíveis derivados do petróleo. Surge a indústria automobilística, necessidade de mais recursos, uma expansão imperialista. Terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro. Inicia-se no século XX, com a otimização dos sistemas bancários, das grandes corporações financeiras e do mercado globalizado. Está em pleno funcionamento nos dias de hoje. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem em nível global, com a redução de custos. Sistemas informatizados em tempo real, bolsa de valores, monopólios e oligopólios, neoliberalismo, que é aquela política mencionada anteriormente, maior concentração de renda de todas as fases. Terceira revolução industrial consiste numa revolução informacional. A quarta revolução industrial consiste em tecnologias virtuais, físicas, entre outras. Aqui você tem a visualização dessa terceira fase. São matérias e produtos industrializados e capital, lucro das multinacionais ou transnacionais e do capital especulativo, pagamento de juros, dívida externa e royalties. Produtos industrializados, tecnologia e capital, empréstimos e investimentos. O que na verdade mudou aqui foi a seguinte nomenclatura. Você não tem mais colônia e metrópole. Aliás, você tem, só que com uma nova roupagem. Nós temos aqui país em desenvolvimento e país desenvolvido. Vamos citar aqui um exemplo. País em desenvolvimento, nós temos o Brasil. País desenvolvido, Estados Unidos ou outro qualquer. Fases do capitalismo. Aqui você tem um resumo dessas fases. Lá na época do mercantilismo, criticava-se o pensamento econômico clássico e o princípio da mão invisível, do suposto equilíbrio espontâneo do mercado. Por isso defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises de superprodução, como foi a de 1929. Propunha o aumento dos gastos públicos como mecanismo para estimular o crescimento econômico e a geração de emprego. O liberalismo criticava o absolutismo e o mercantilismo. Defendia, no plano político, a democracia representativa, a independência dos três poderes, a liberdade do indivíduo. No econômico, o direito à propriedade, a livre iniciativa e a concorrência. Era contra a intervenção do Estado na economia e favorável à livre ação das forças de mercado. Na verdade, esse liberalismo, essa política liberalista, é o embrião do neoliberalismo que nós vivenciamos hoje. Então, nessa época do capital comercial e o capital industrial, você tem duas políticas. Uma era o mercantilismo e a outra o liberalismo. Capitalismo financeiro e o informacional. No financeiro, nós tínhamos o keynesianismo. Surgiu nos estados nacionais absolutistas e vigorou durante o capitalismo comercial. Defendia a intervenção do Estado na economia e o protecionismo. Objetivos era fortalecer o Estado e aumentar a riqueza nacional pelo acúmulo de metais preciosos e obtenção do superávit na balança comercial.
Para os teóricos, a riqueza vinha do comércio, a circulação de mercadorias. No capitalismo informacional, é o que nós vivenciamos hoje, nós temos o neoliberalismo. Busca ampliar os princípios do liberalismo clássico ao capital atual. Diversamente daqueles, os teóricos neoliberais não creem na regulação espontânea do sistema, visando disciplinar a economia de mercado. Aceitam uma intervenção mínima do Estado para assegurar a estabilidade da moeda e a livre concorrência. Na verdade, esse aqui é o que nós vivenciamos hoje e trata-se de um capitalismo selvagem, cada um por si e Deus para todos. Nessa política neoliberal você tem menores investimentos na área da saúde, da educação, da segurança, da habitação. As políticas públicas que tendem a amenizar a situação de desigualdade social, elas não são bem vistas nessa política neoliberal. Quarta fase, que é a nova ordem mundial, domínio do capitalismo financeiro em detrimento da economia real, industrial, por exemplo. Aqui nós vamos falar dos fluxos e redes no espaço globalizado. A integração cada vez mais efetiva entre esses espaços mundiais promove um avanço da globalização ao longo das últimas décadas e um aumento vertiginoso da circulação de mercadorias, que nós chamamos de fluxos de mercadorias, informações, capitais e pessoas ao redor do globo. Mas isso está apoiado, principalmente, foi impulsionado pela melhoria nos transportes, que alavancou o comércio internacional. Foi só a partir do desenvolvimento tecnológico, dos meios de transportes e das telecomunicações que modernizaram-se os meios de transporte, tornando-se mais eficientes. Então você consegue fazer um comércio pelas vias oceânicas com uma rapidez maior. Além disso, apoiado também na logística aérea. Fluxos de informações. O desenvolvimento das mais avançadas tecnologias da informação ampliou também o fluxo de informações ao redor do mundo. Anteriormente eu havia falado da melhoria nos transportes. Aqui nós vamos falar da melhoria na rede de telecomunicação, que é feita por satélites artificiais, linhas de telefonia fixa e móvel, antenas parabólicas, cabos de transmissão submarinos, cabos de fibra ótica, redes sem fio, por meio das quais um volume colossal de informações, inclui dados, textos, imagens, circula com grande rapidez, conectando os mais distantes lugares do mundo. Trata-se do ciberespaço. A globalização financeira. Você tem agora o fluxo de capitais, o fluxo de dinheiro. Aqueles que envolvem as transações econômicas realizadas de maneira contínua e ininterrupta no circuito financeiro internacional, com a compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas mais valorizadas no mercado. Aí você tem o ambiente das bolsas de valores. Qualquer crise que aconteça no sistema capitalismo, ela vai refletir em várias partes, em vários países. Por quê? Porque os capitais eles estão interligados. Então, se um país ele não demonstra um certo nível de estabilidade política, econômica, o investidor estrangeiro não vai investir o seu capital financeiro nesse país. Então, países que têm instabilidade econômica, também política, afugenta esses capitais. Esses capitais são traduzidos na forma de capital produtivo e capital especulativo. Capital produtivo são investimentos que se instalam no território de determinado país visando lucros com a produção e a prestação de serviços. São investimentos aplicados diretamente em atividades produtivas, como a instalação de indústrias, supermercados, lojas e etc. Capital especulativo são investimentos que buscam apenas a obtenção de vantagem imediata. Esse capital especulativo é o que acontece nas bolsas de valores. Ele tem uma capacidade
muito rápida de sair e entrar no país. Então, um exemplo típico disso é aquele dinheiro do exterior que entra na bolsa de valores num dia e sai logo em seguida. Assim que as ações se valorizam, dando altos lucros ao investidor. Aqui eu deixei uma atividade para vocês realizarem e muito obrigada.